pessoinhas, tudo bem com vocês? Na dica de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que é sempre assustador quando a gente ouve sobre o nosso carro. Queimou a junta de cabeçote. Vamos entender até onde esse problema pode ir e quais as consequências que isso pode trazer para o nosso bolso. Vem comigo? O motor do nosso carro é uma coisa incrível, gente. A engenharia envolvida nisso daqui é magnífica e olha, se vocês começarem a se distrair com vídeos sobre como funciona o motor no YouTube, preparem-se para perder horas de vida ou para ganhar horas de conhecimento. E uma coisa que eu já posso adiantar para vocês é que vocês vão descobrir que o sistema de arrefecimento, a água do radiador, não é um sistema essencial para o motor funcionar. Ele é essencial para o motor continuar funcionando. Eu já falei sobre isso por aqui com vocês. Isso porque para funcionar de verdade o motor só precisa de combustível, de ar e de uma faísca. Agora, se ele ficar funcionando durante muito tempo só com esses componentes, a temperatura vai subindo e vai chegar uma hora que ele vai fundir. Para continuar funcionando, ele vai precisar de dois sistemas importantes, o de óleo, de lubrificação, e o de arrefecimento, o de água do radiador. Lembrando, antes de mais nada, que não é só água que a gente precisa no radiador desses caras, né? A gente precisa de uma mistura de água, que não é qualquer uma, né? É água desmineralizada. De nenhuma maneira vocês vão colocar água de torneira no carro de vocês. Claro, a não ser que seja uma super emergência, e uma outra proporção de aditivo para radiador. As especificações desse aditivo têm que seguir a recomendação que está lá no manual do seu carro, que o fabricante determina, e a proporção entre a água desmineralizada e o aditivo também tem que seguir as orientações do fabricante. É por isso que toda vez que eu comento com vocês a respeito das verificações semanais na garagem, a gente fala sobre olhar o nível da água do radiador, né, do fluido de arrefecimento, e olhar se ele está coloridinho, olhar se tem aditivo. A gente também já falou por aqui sobre o que fazer se o carro superaquecer, mesmo a gente tomando todos os cuidados e tudo mais. E hoje, especificamente, a questão é: tá bom, eu olhei tudo, fiz tudo certo, ainda assim deu alguma coisa muito errada, o carro superaqueceu e queimou a tal junta do cabeçote. O motor de vocês é separado basicamente em dois grandes grupos: a parte de baixo, que é o bloco do motor, e a parte de cima, que é o cabeçote. São duas grandes partes de metal. Em geral, o bloco do motor é uma peça de ferro fundido. Em alguns carros ele já é de alumínio, principalmente em carros mais esportivos. E a parte de cima, o cabeçote, em alguns carros também é de ferro fundido, em outros carros ele é uma liga metálica ali, em alguns carros mais modernos, e aí isso já está ficando cada vez mais comum, é uma peça de alumínio. Bom, e aí a junta do cabeçote é uma peça que une essas duas grandes peças metálicas, o bloco e o cabeçote. Cada vez mais, inclusive, a indústria vem substituindo a junta de cabeçote por outras soluções, cola, por exemplo. E se o teu carro usa cola no cabeçote em vez de junta, na oficina, na hora que precisa fazer uma manutenção nesse sistema, o ideal é seguir o que o fabricante usa, né? E usar também a junta química, né? Uma cola, em vez de substituir por uma junta física mesmo tradicional, tipo essa. Bom, então a gente já entendeu que a junta do cabeçote queima quando o motor superaquece. E isso é uma informação muito importante. Quando uma junta de cabeçote queima, coisas muito ruins começam a acontecer. Uma delas é misturar os sistemas de apoio do motor, água e óleo. Então eu posso ter óleo passando para as galerias de água ou o contrário, água passando para os dutos de óleo, e as duas coisas são muito ruins para o sistema. Ambos os sistemas vão ficar prejudicados e toda
aqueles benefícios que esses sistemas trazem para o motor continuar funcionando bem vão ser completamente anulados e o motor vai fundir a partir daí. Em carros mais antigos, a gente tem motores que são mais tolerantes a calor do que carros mais modernos. A gente tinha outras construções e o motor demorava um pouco mais para começar a sentir os danos desse calor de maneira mais agressiva. Hoje, com motores mais modernos, as folgas são muito menores, os componentes são um pouco mais frágeis, mais sensíveis, e aí calor é desastroso para o sistema como um todo e para todos os sistemas de apoio também. E as soluções também são muito diferentes. Dependendo do quanto você superaqueceu o motor do seu carro, pode ser que só a junta foi prejudicada, você vai lá, troca a junta do cabeçote e tá tudo certo. Agora, se você conseguiu empenar um cabeçote, por exemplo, se você tem um cabeçote antigo que aceita um passe, a gente dá uma tiradinha de material naquela parte que empenou até ele ficar lisinho de novo e colocar ele no lugar outra vez, tá tudo bem. Se você tem um cabeçote mais moderno que não aceita esse tipo de retrabalho, aí você perde a peça, precisa comprar um cabeçote novo. E pra gente não terminar essa dica com você achando que não pode fazer nada a respeito para ter uma ideia se o dano foi terrível ou não tão terrível, uma coisa que você pode fazer na hora que o teu carro superaqueceu, para ter uma ideia se a junta de cabeçote foi pro saco ou não, é puxar a vareta de óleo. Se você puxa a varetinha de óleo e vê que o óleo tá com um aspecto normal, que você tá acostumado a ver toda semana nas suas verificações semanais, tá tudo bem. Se ele tá com aquele aspecto leitoso, sabe, corzinha de doce de leite mesmo, significa que já tem água misturando ali no sistema e é um grande indício de que a junta de cabeçote queimou. Observa também o reservatório de expansão, porque como eu disse, o contrário também pode ter acontecido. Então veja se a água que está lá dentro do reservatório de expansão continua colorida, porém translúcida. Ela não pode ter um aspecto que esteja parecendo barro ou leitosa também. Ela precisa estar coloridinha por causa do aditivo, mas ela precisa continuar translúcida, transparentinha, coloridinha, transparentinha. Qualquer alteração nesses dois sistemas pode dizer para vocês que a junta de cabeçote queimou e aí você já pode ir preparando a carteira que o prejuízo vai vir grande. Agora eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês já torraram a junta de cabeçote e como que foi essa experiência. Lembrem, por favor, de deixar o joinha, de compartilhar a dica com a galera e a gente, como sempre, se vê no próximo vídeo.